O Evangelho segundo Mateus diz assim, capítulo 21, verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou os 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Verso 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Verso 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Verso 17. E deixando, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhe disse: Em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se disserem a este monte: Levante-se e jogue no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo vocês receberão. Jesus entrou no templo, e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: Com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Amém. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo do Senhor possa revelar ao nosso coração o que de fato essa palavra trouxe naqueles dias e também traz para os dias de hoje, que de fato não possa ser só um momento de palavras bonitas ou de frases de efeito, mas que seja de fato o Senhor ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque temos acesso à tua palavra, nós te agradecemos porque temos um local para se reunir e para cultuar o teu nome, de forma livre. Não há impedimentos, a não ser talvez a nossa má vontade, a não ser a nossa preguiça, a não ser talvez empecilhos que nós mesmos colocamos para estarmos aqui. Mas pela tua graça o Senhor nos trouxe, Pai. Pela tua graça e misericórdia, cada um que está aqui, pela tua força, estão hoje aqui, Deus, podendo louvar o teu nome, podendo engrandecer o teu nome, podendo ouvir a tua palavra. Que isso não venha a ser somente mais um dia, Pai, mas que a gente possa aproveitar esse momento. Que as palavras faladas aqui, Deus, não possam ser minhas, mas possa ser o Senhor, Deus, me usando para compartilhar o que o Senhor trouxe ao meu coração durante a semana na preparação desse sermão, Pai. Nós pedimos que a nossa atenção esteja aqui, Pai, e que nenhum empecilho possa nos tirar desse momento. É isso que nós choramos, Deus, e te agradecemos. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler um texto
que acontecem em algumas cenas específicas nele. Mas antes de fato, a gente ir para o texto, eu gostaria de fazer algumas perguntas, e eu não sei se vocês gostam disso, mas eu vou fazer perguntas, e se você quiser responder, você levanta a mão para sim, se acha que não, você não levanta a mão. Mas a primeira pergunta é uma pergunta bem simples. Quem aqui, nesta igreja, é filho de Deus? Se você se considera um filho de Deus, você levanta a mão, porque você é um filho de Deus. Amém? Segunda pergunta. Quem aqui foi salvo por Jesus? Eu fui salvo por Jesus. Então, eu levanto também a mão. E por último, quem conhece Jesus? Se você foi salvo por Jesus, eu acredito que também você conhece Jesus. E talvez você se pergunte por que perguntas tão óbvias dentro da igreja. É obviamente que a maioria dos irmãos vão levantar a mão e falar, sim, eu conheço Deus, eu conheço Jesus. O texto que nós vamos ver hoje fala exatamente sobre uma visão imatura ou arrogante sobre Jesus pode afetar totalmente o nosso relacionamento com Ele. Uma visão imatura ou arrogante sobre Jesus pode totalmente tirar o nosso foco de quem de fato é Jesus. E aí talvez você fale assim, eu levanto a mão porque eu sei quem é Jesus. Só que talvez, às vezes, a gente criou um Jesus. Hoje nós vamos ver que esse povo, tanto a multidão, quanto os religiosos, e até mesmo os discípulos, eles tinham visões diferentes daquele mesmo Jesus. E essa visão diferente que eles tinham sobre esse Jesus fazia com que o jeito que eles se comunicavam com esse Jesus, o jeito que eles seguiam ou não esse Jesus, o jeito que eles obedeciam ou não esse Jesus, mudava totalmente. Eu espero que no final dessa exposição, a gente possa, de fato, ter certeza de quem é o Jesus que a gente segue. E não alguma criação da nossa cabeça. E não algo que a gente... uma característica específica que eu quero que ele seja para mim. Não. O nosso objetivo no final é, de fato, se render, dar graças ao Jesus bíblico, ao Jesus que ele se apresenta nos evangelhos. Esse é o nosso objetivo no final dessa exposição. Como o pastor José não estava expondo Mateus, eu vou falar algumas coisas que aconteceram antes da gente chegar exatamente aqui no capítulo 21. Se você voltar, você não precisa acompanhar, mas desde o capítulo 18, Jesus está ensinando para os seus discípulos sobre como eles deveriam ser servos uns dos outros, como eles deveriam ser humildes uns para com os outros. No capítulo 18, no verso 1 diz assim, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus vai começar a explicar para eles sobre isso. Ele usa um exemplo de crianças. Vocês têm que ser como essas crianças aqui, né? Vocês podem ler em casa e vocês vão, com certeza, ficar maravilhados com tudo que ele vai falar aqui. Até chegar no capítulo que nós estamos, no 21, Jesus ele se encontra com 3 públicos específicos. E todo o ministério dele sempre era esses mesmos públicos. A multidão. Então, para onde ele vai, existem pessoas pedindo milagre, pedindo cura, pedindo pão, pedindo água. Os discípulos, e esses, ele estava a todo momento ali com eles, seja os 12, seja um núcleo maior, ou seja, talvez só alguns, né? Se a gente voltar um pouco antes também, fala da transfiguração. Na transfiguração de Jesus só tinha alguns discípulos, não estavam todos. E um terceiro público. Tem a multidão, tem os discípulos e tem os religiosos, os sacerdotes, os anciãos. Esses sempre apareciam com um objetivo, tentar fazer com que Jesus caísse em alguma armadilha, tentar fazer com que Jesus fosse descredibilizado. Todos os momentos em que eles chegam, eles lançam uma pergunta para Jesus e esperam o que Jesus respondesse. Mas era Jesus que respondia, então eles sempre tinham a tentativa frustrada. Um exemplo disso é que ainda no capítulo 19, vai falar sobre a questão do divórcio. E quem que chega para Jesus perguntando pelo divórcio? Os religiosos daquela época. Outra coisa ainda também sobre eventos que antecedem esse texto, em Mateus 16, 21, em Mateus 17, 22 e 23, e em Mateus 20, 17 e 19, Jesus fala a mesma coisa. É necessário que eu vá até Jerusalém, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Ele fala isso 3 vezes nesse curto período de tempo. Mateus 16, 17 e também Mateus 20. O que nós acabamos de ler foi a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele não sai mais de Jerusalém. A partir desse momento, tudo que ele vai fazer é se caminhando para a sua morte e para a sua ressurreição. Os discípulos, quando ouviam Jesus falar que ele iria até Jerusalém, que ele iria morrer e iria ressuscitar, eles ficavam às vezes até um pouco incrédulos. Não, Jesus, você não. Eu vou no seu lugar, você não vai morrer. Esse momento chegou.
Jesus entrou em Jerusalém. A partir daqui, ele não sai mais da cidade, ele não sai mais dos arredores da cidade, na verdade, para fazer outra coisa. É estimado que do momento em que Jesus entra em Jerusalém até a sua morte, acontece tudo isso em 7 dias. Então é como se hoje Jesus estivesse entrando em Jerusalém e daqui a 7 dias ele estivesse sendo crucificado. Por que é importante tudo isso? Porque, como eu falei no começo, eu espero que quando terminarmos essa exposição, nós tenhamos uma visão correta sobre o Senhor. E esses 3 públicos vão exatamente falar sobre essa visão que eles tinham sobre o Senhor. Então nós vamos nos dedicar a entender um pouco mais sobre isso através da exposição da palavra de Deus. Eu convido vocês então de fato a chegar no texto de hoje, Mateus 21, verso 1 até o verso 11 de início. Diz assim, verso 1: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. Jerusalém até Betfagé era cerca de 3,6 quilômetros. Eu não sei se você corre ou se você anda, mas é uma distância razoável. Talvez uns 40 minutos andando, ou um pouco mais, dependendo de como os discípulos iam até lá. Ele não estava em Jerusalém, ele chegou a Betfagé e ele faz um pedido simples. No verso 2 ele diz, dizendo-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. É simples, é uma atividade simples. Eu não sei se você já teve um contexto de ir até o interior ou de visitar talvez o Nordeste, onde esse contexto aqui é mais fácil de se ver, mas se chega alguém e fala assim, menino, vai lá na roça e pega tal coisa. Ele vai lá e pega tal coisa. Vai lá em certo local e pega lá a jumenta para a gente pegar umas coisas e levar para outro canto. Ele faz isso, é simples, é uma ordem simples. Só que essa ordem simples, ela traz muito mais significado. Olha como é que o texto fala. Jesus fala, vão até a aldeia que está diante de vocês, possivelmente Betfagé ou algum local ali perto. Eles não estão em Jerusalém ainda, mas estão próximos. Logo, vocês encontrarão preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Jesus não fala, vão e procurem uma jumenta. Vão e saiam batendo em porta e falam assim, por favor, vocês têm uma jumenta aí para me emprestar? Vocês têm um animal aí que possam me emprestar? Não, ele não fala isso. Jesus ele não pede para que eles façam uma busca por isso. Não, ele de fato ordena como as coisas vão acontecer. Vocês vão até esse vilarejo e lá vocês vão encontrar. Na hora que vocês chegarem, vocês vão ver. É como se Jesus estivesse de fato colocando o passo a passo das coisas que iam acontecer. Então vocês vão entrar lá, vai ter uma jumenta, aquela jumenta, pega ela. Para vocês não se confundirem com qual jumenta, vai ter um jumentinho do lado dela. Vai ser essa aí. Vocês pegam e vocês trazem. O que significa isso? Jesus, ele é onisciente. Ele sabe das coisas. Ele não pede para eles saírem procurando. Ele fala, vai ser desse jeito aqui. E o mais interessante ainda é no verso 3. E se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Sabendo que talvez o dono do animal ia ver que o animal dele estava sendo levado, o que é que Jesus fala? Se alguém questionar, eu já tenho uma resposta pronta aqui. O que Jesus fala? O Senhor precisa deles. Mesmo assim, ainda soa um pouco estranho. Imagina você estar lá no seu vilarejo, uma cidade talvez pacata, e você tem 2 animais. E aí, do nada, chega um grupo de homens, pega os seus animais e estão indo embora com eles. No mínimo, você vai tentar evitar aquilo. Só que Jesus fala o quê? Se vocês falarem isso, ele logo deixará que vocês tragam os animais. Indo um pouco nos originais, estava até falando com Pedro sobre isso, sobre essa questão dos originais, mas numa pesquisa rápida, eu vi que esse Senhor aqui, e essa não é a melhor pronúncia, mas no texto original se chama Kyrios. E Kyrios aqui é aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Quando se falavam de Jesus, eles usavam muito isso. Aquele que algo pertence, é o dono de algo. É como se os discípulos chegassem para o dono dos animais e falassem assim, o dono desses animais e de tudo está precisando deles. Aí o dono fala assim, não, então tá bom, pode levar lá. É como se a autoridade de Jesus estivesse sendo colocada aqui em questão. Ele é o dono não só daquela jumentinha, ele é o dono de tudo. As coisas estão na sua mão. A partir desse momento, o dono faz o quê? Tudo bem.
é meu, mas se é para ele, eu entrego. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, igreja, e para mim também que eu fiz isso. Sabendo que Jesus é o dono de tudo, o que é que nós temos nas nossas mãos hoje que mesmo Jesus falando, eu sou o dono de tudo, me dá isso aqui para eu cuidar, me dá isso aqui para eu tratar para ti, e a gente ainda segura? Esse homem, quando ele ouviu, e talvez esses eram os únicos animais que eles tinham, mas quando ele falou, é o Senhor que precisa, ele não, então pode levar. O que é que nós fazemos quando o Senhor chega e fala assim, deixa que eu cuido disso? Eu sei que você construiu essa casa, eu sei que você tem um bom salário, eu sei que você conseguiu fazer isso, passar nesse concurso, eu sei que você conseguiu construir tudo isso. Mas eu sou o dono de tudo isso, deixa que eu cuido disso. Será que a gente consegue ter essa mesma noção, igual esse dono dessa jumentinha? Uma jumentinha, a gente não está falando de algo de muito valor. Talvez para esse homem era, mas para muitos aqui, com certeza você prefere um carro do que uma jumenta, você prefere uma moto do que uma jumenta. Mas ele obedeceu. Isso não é uma aplicação já de toda a nossa exposição, mas pense sobre isso. O Senhor é o dono de tudo. A partir do momento que eu ouço, o Senhor precisa disso, o que eu preciso fazer? Ok, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Tudo que eu tenho, eu posso ter construído, e eu sei que não foi com a minha força, foi com a tua força. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor. Pode ser uma jumentinha ou pode ser algo de muito maior valor. Ele é o dono de tudo, não nós somos o dono de tudo. E o que acontece? Verso 4 e 5. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam, a filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e no jumentinho, cria de animal de carga. Quem fala isso é o profeta Zacarias, há muito tempo, muito tempo antes de Jesus. E algo interessante é que quando Mateus escreve esse texto, ele escreve para os judeus, o povo que estava esperando o Messias. Os judeus receberam Jesus? Não. Alguns receberam, e amém por isso, mas a maioria, e os religiosos, os anciãos, os sacerdotes, não receberam. Quando Mateus faz questão de nos lembrarmos que Jesus fez isso aqui, e isso era uma profecia sendo cumprida, o que ele está falando para o público que está lendo é, olha, vocês creem no Antigo Testamento? E eles falavam, sim, nós cremos na Torá, nas leis, nos profetas, nos reis e tudo mais. Eles acreditavam cegamente naquilo. Eles decoravam aquilo desde o início. Então, isso que vocês leram desde quando vocês tinham 12 anos de idade, vocês já sabem decorado, esse Messias que vocês estão negando, ele está cumprindo exatamente isso. Jesus poderia entrar naquela cidade de várias outras formas, mas não. Ele entra exatamente como um profeta que anos atrás tinha escrito. Para fazer o quê? Para mostrar para os judeus que ele era o Messias, que ele era aquele rei que estava sendo esperado. Então é uma profecia sendo cumprida. Isso seria o suficiente para qualquer pessoa que conhecia o Antigo Testamento falar assim, é verdade, olha, está batendo, é exatamente. Tinha um jumento e tinha uma jumentinha e ele vai entrar. Mas isso não foi o suficiente. Mesmo Jesus cumprindo essas profecias e várias outras que ele cumpriu anteriormente, isso não foi o suficiente. Por quê? Porque uma visão errada, uma visão imatura ou uma visão arrogante muda totalmente a forma com que a gente se relaciona com Jesus. Então eu posso ver as coisas acontecendo na minha frente, mas se eu colocar no meu coração que aquilo não é verdade, aquilo pode ser a maior verdade, eu não vou acreditar. E nós vimos exemplos disso durante a Bíblia. Então, acontece isso, e uma profecia se cumpre, mas mesmo assim, o povo, e a gente vai ver isso mais na frente, eles não acreditam. No verso 6 e verso 7 diz assim, indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. O que é que os discípulos fizeram? Obedeceram. Não há outra resposta a não ser obedecer. Jesus já disse como tudo ia acontecer, não tinha mais nenhuma pergunta sobre, mas como é que ele é, mas será que o dono vai deixar? Não. Jesus falou exatamente como deveria acontecer. Eles vão lá e eles obedecem. E o que é que acontece? Eles trazem. Por quê? Porque se eu obedeço a Jesus, o que é que acontece? Exatamente como ele falou. E em algum momento da sua vida, se você obedeceu a Jesus e não aconteceu, eu tenho certeza que quem errou nesse processo não foi Jesus, foi você, ou fui eu. E talvez não aconteceu do jeito que você queria. É muito importante que, de fato, quando a gente ouve a palavra de Deus, e quando eu digo a palavra de Deus, de fato, que está nas Escrituras, a gente se atentar aos detalhes, o que o Senhor quer falar. Nós oramos aqui no começo e falamos que o Espírito de Deus abra o nosso coração. Porque se for por nós, a gente vai trazer muita coisa que não é o que o Espírito Santo quer nos mostrar hoje. A palavra de Deus, infelizmente, vocês veem isso, na verdade, na internet, em outras igrejas,
ela é muito fácil de simplesmente alguém chegar aqui e falar outras coisas que não é o que o texto está falando. Então, por isso que nós precisamos, de fato, pedir a ajuda do Espírito Santo. Essa entrada de Jesus agora, e agora, de fato, ele já está entrando, ainda ele está se preparando, na parte para baixo do verso 27, diz assim: então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. Jumento era animal de quê? De carga. Era não, é animal de carga. Jumento não é animal de levar gente. Leva. Se você for no Nordeste, você vai ver muito, mas não é para levar. Jumento é animal de carga. É para isso que é usado. Então, da mesma forma que as coisas estavam meio que no improviso, e quando eu digo improviso, não que não era para ser desse jeito, mas jumento não é animal de carga. Quando ele leva uma pessoa, o que está acontecendo ali? Está acontecendo um improviso. Então, aquele jumento não estava com uma sela de ouro. Aquele jumento não estava com a cavalaria atrás dele. Ele estava esperando receber carga. O que é que os discípulos fazem? Colocam as suas próprias capas, algo improvisado ali. E Jesus monta nela. Ele poderia fazer isso de outra forma, poderia fazer de forma deslumbrante, mas não aconteceria segundo a profecia. Então ele segue o que a profecia fala. No verso 8 diz assim: e a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. Verso 9 ainda: e as multidões, tanto as que iam adiante dele como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. No verso 8 e 9, agora Jesus de fato está entrando dentro da cidade. Mas falando um pouquinho já da frente, se você for no verso 10, vai falar assim: e quando Jesus entrou em Jerusalém, significa que ele ainda não tinha entrado de fato em Jerusalém. E por que isso é importante? As pessoas foram até o encontro dele. E se você estava há umas 2 pregações anteriores, quando o pastor José estava falando sobre Paulo chegar a uma ilha e os amigos dele irem ao encontro dele, isso lembrava muito o que as pessoas faziam quando um rei chegava de uma vitória, quando o rei chegava de uma batalha. Eles não ficavam dentro da cidade, eles iam até o encontro do rei, para mostrar: nós estamos com você, nós estamos recebendo você, que bom que você voltou. Todos os aspectos que essa população está fazendo aqui é para mostrar: olha, esse é o rei, nós vamos ao encontro dele, porque ele vai nos resgatar. Olha o que acontece, alguns detalhes interessantes sobre isso. O primeiro é que eles espalharam ramos pelo chão. E eles faziam isso com quem? Com os reis. Quando os reis chegavam das batalhas, eles jogavam os ramos pelo chão e é como se fosse um tapete sendo estendido. E o rei entra vitorioso daquela última batalha que ele fez. Outra coisa, Hosana. Hosana significa salva-nos. Salva-nos do quê? Será que eles estavam falando salva-nos do nosso pecado? Possivelmente não. E vocês vão entender um pouco sobre isso. Eles estavam esperando o rei. E se você leu antes Mateus, você vai ver que o que eles esperavam desse rei é que esse rei destruísse Roma. Eles esperavam que esse rei fosse um rei que iria tomar as coisas que eles tinham perdido, destruir os inimigos. Jesus fez isso? Não fez isso. Outra coisa interessante, ao filho de Davi. Olha, ele é o rei, ele é da linhagem do rei. Então faz mais sentido ainda, eles estão se apegando a todas as coisas que são reais, e para falar, esse é o nosso rei, ele é filho de Davi. E por último, o que vem no nome do Senhor. Não é qualquer rei. Ele de fato é o rei que os profetas falavam. Ele é o rei que desde Gênesis era proclamado que viria. Então essa multidão, ela está muito feliz. Chegou o rei, chegou o momento. Talvez da forma que eles esperavam, não muito, mas ele chegou. E a boa parte da multidão estava crendo que aquele era o rei que Jesus tinha enviado. No verso 10, diz assim: e quando Jesus entrou em Jerusalém, e de fato agora ele está dentro da cidade, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Irmãos, imagine que o rei está voltando. Não Jesus, mas qualquer outro rei. A cidade vai toda em peso para lá. Só que alguns, quando chegaram e viram aquele alvoroço, viram que ele estava montado numa jumenta, ele não estava nos carros reais, ele não estava com aquela tropa de exército que tinha ganhado a guerra. Então eles falam assim, ok, esse cara está entrando aí e tem muita gente falando Hosana ao filho de Davi, jogando ramos, mas quem é esse? Porque se fosse rei, estava tudo bem evidente, ele está numa jumenta. Então perguntam, quem que é esse aí? A cidade parou para ver aquilo que estava acontecendo. E olha o que eles respondem, no verso 11. E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Mais uma coisa que eles acreditavam: ele é o nosso rei, ele é o nosso profeta. Essa população que estava gritando isso, eles estavam errados em falar que Jesus era rei e profeta? Não.
Jesus é rei. Jesus era profeta também. E muitas outras coisas. Qual que era o problema, então? Era exatamente esse. Era resumir a imagem de Jesus a apenas algumas características dele. Era uma visão imatura. Isso tinha alguns problemas. Primeiro, eles não tinham esse acesso que nós temos hoje. Quem tinha de fato acesso aos escritos eram os anciãos, eram as pessoas da classe mais alta. Então, o que eles estavam esperando era o que chegava até eles. E o que é que as pessoas que iam lá e falavam? Vai vir um rei. Então, eles se apegavam a isso, vai vir um rei. Mas, mesmo assim, é uma visão imatura. O que é que uma visão imatura pode fazer com esse rei? Vamos no capítulo 27, do verso 15 até o verso 23. Diz assim: Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme ele quisesse. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Se era muito conhecido, é porque, de fato, esse preso estava quase todo ano nesse processo, de ser solto ou não ser solto, de ser solto ou não ser solto. Estando, pois, o povo reunido, que povo? O povo de Jerusalém, o mesmo povo que tinha acabado de falar sobre Jesus. Esse é o nosso rei, esse é o nosso profeta. Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governante perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntou: que faria então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Irmãos, qual que é o problema então de nós nos dias de hoje termos uma visão imatura sobre Jesus? É que na primeira oportunidade eu vou crucificar ele. Ok, ele é meu rei, ele é meu senhor, e eu conheço, eu fui salvo, mas na primeira oportunidade, que o que eu acho que ele deve fazer por mim, ele não faz, o que é que eu vou fazer? Eu não quero mais ele não é mais útil para mim. Anderson, mas é melhor alguém conhecer um pouco sobre Jesus do que conhecer nada. Não, nós precisamos conhecer Jesus na sua completude. Nós precisamos conhecer Jesus da forma como ele se apresenta na palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu acho que Jesus ele é só o meu rei, ele é só poderoso para fazer o que eu preciso e para destruir os meus inimigos, no momento que ele não fizer isso, o que é que eu vou fazer? Eu prefiro Barrabás. Eu prefiro que esse seja crucificado. Uma visão imatura faz isso e fez isso com essa população. Eles tinham uma meia-verdade, mas essa meia-verdade não era completa. E por não ser completa, depois de 7 dias, o que esse povo fez foi isso. Nós queremos sim que esse morra. Mas não é o rei de vocês? Não. Nós queremos que ele morra. O nosso rei vai ser outro. Esse não serviu. Irmãos, se eu tenho um relacionamento com Jesus a partir do que ele pode me oferecer, isso não é um relacionamento, isso é um comércio, isso é uma troca. E a gente vai ver um pouco sobre comércio mais na frente. Nós precisamos ter uma visão certa sobre o Senhor. E essa visão vem através de onde? Da palavra de Deus. Nós precisamos ser humildes o suficiente para entender que o Senhor não vai fazer tudo o que nós queremos. Ele não vai fazer as nossas vontades como nós queremos. E no momento que ele não fizer, o que eu vou fazer é: o Senhor continua sendo o meu rei. O Senhor continua sendo soberano. E eu vou continuar adorando a esse rei. Porque ele é o rei. Você não. Ele é o rei. Nessa primeira parte, nós vemos que esse primeiro público que eu disse que sempre estava em contato com o Senhor, que era a multidão, eles tinham uma visão sobre Jesus, mas era imatura. Vamos ver agora, então, o que é que os discípulos e também os religiosos pensavam sobre Jesus. Ainda no capítulo 21, agora indo um pouco mais para frente, no capítulo 12, Jesus ele vai, aqui na nossa Bíblia, geralmente fala a purificação do templo, né? E numa conversa com o pastor José Hilário na semana passada, a gente viu que talvez esse não seja o melhor texto para colocar aqui, né? Mas seria mais algo como Jesus põe fim na religiosidade e no sacrifício do templo e muda a forma de adoração. Por que ele faz isso? Vamos então para o verso 12, perdão. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Esse texto está bem claro. Jesus entra no templo e ele acaba com aquele comércio. Comércio de quê? Aqui fala que ele destrói as cadeiras dos que vendiam
pombas. Mas se a gente for em João 2,14, vai falar de outros animais também. Vai falar que aqueles homens, eles também vendiam outras coisas, como ovelhas e também bois. Que animais eram esses? E por que vender esses animais dentro do templo? Para o sacrifício. Aqueles homens estavam vendendo animais para que fossem sacrificados a Deus. Anderson, mas isso não é uma coisa boa? Precisa de animal para o sacrifício. Então o que é que precisa fazer? Alguém precisa vender e alguém precisa comprar. Qual que era o problema? Eram sacrifícios vazios, eram religiosos. Eles não estavam querendo agradar a Deus. Eles não estavam querendo fazer com que o Senhor recebesse aquele sacrifício. Eles só queriam lucrar. E no fim das contas, eles só queriam tentar mostrar coisas que eles não eram de verdade. Então o que é que Jesus de fato faz no verso 12, e principalmente no verso 12? Ele acaba com o sacrifício. Porque se não tem ninguém para me vender o que eu preciso para sacrificar, então eu não consigo mais sacrificar. É como se fosse obrigatório você só dar a oferta na igreja se tivesse um envelope. No dia que não tiver envelope, aí como é que você vai fazer se não tem envelope? Só pode ser com envelope. Não tem como dar a oferta. Se não tem mais animal para vender, então eu também não vou conseguir mais comprar e vou fazer aquilo. Porque para eu ter que criar um animal, engordar ele, e ele ser todo do jeitinho que ele quer, aí dá muito trabalho. É melhor mesmo ir lá, comprar e fazer desse jeito, fazer de qualquer jeito. Era isso que eles pensavam. Então o que Jesus faz é acabar com o sacrifício dentro do templo. E aí, de novo, ele volta para textos que no Antigo Testamento falavam que iam acontecer, e ele faz com que aconteça aqui. Primeiro ele fala, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E também ele fala que aqueles homens fizeram isso como um covil de salteadores. Em Isaías 56:7, o profeta fala exatamente sobre isso, sobre essa casa de oração. E algo interessante é que, no texto de Isaías, ele fala que essa casa de oração também é para os gentios. Nessa época aqui, os judeus queriam dominar tudo. Então esse templo é nosso templo, o templo dos judeus. Gentil não é para entrar aqui. Pode até entrar, mas a gente vai olhar com cara feia. Então existia um certo monopólio ali dos judeus perante aquilo. E também o outro texto, sobre o covil de salteadores, é Jeremias que fala isso. No capítulo 7, verso 11. 600 anos antes de Jesus, Jeremias coloca isso na porta do templo. Vocês estão fazendo da casa do Senhor um covil de salteadores. O que significa isso? Se você for em Jeremias, o povo idolatrava outros deuses, o povo pecava, o povo roubava, o povo matava, mas quando chegava, no dia que tinha que fazer o sacrifício, eles iam até o templo, eles faziam sacrifícios e eles achavam que estava tudo bem. Será que isso acontecia só naquela época? Será que isso não acontece mais? A gente mente, a gente rouba, fazemos coisas erradas, mas domingo é o domingo do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. E está tudo bem. Se você vir de coração aberto e falar, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz, está tudo muito bem. Mas se você vem simplesmente porque as pessoas vão me ver lá e eu vou estar com a Bíblia debaixo do braço e está tudo bem, não está tudo bem. O Senhor é o som do nosso coração. Se você estava na EBD hoje aqui na turma do Salão Maior, a gente viu um pouco sobre isso. O Senhor conhece o nosso coração. Se você vive dessa forma, o que você está fazendo é exatamente isso. Fazendo da casa do Senhor um covil de salteadores. Um local em que os assaltantes se encontram para se esconder, para deixar a poeira baixar um pouco, para quando for na segunda eles voltarem a fazer o que eles queriam fazer de errado. Era isso que esse povo estava fazendo. Era exatamente isso que eles estavam fazendo. Agora, indo mais para frente, no verso 14 até o verso 17, diz assim: cegos e coxos se aproximaram de Jesus. Eles sempre se aproximaram. Aonde Jesus estava, tinha cegos, tinha coxos, tinha multidão. No templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você não está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças do peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Irmãos, esse texto específico aqui, ele é muito comum se você ler Mateus, se você ler os evangelhos. Aonde Jesus estava, tinha gente querendo milagre. É diferente dos dias de hoje? Não. O pastor José falou isso há umas 2 pregações também atrás. Se uma igreja chega aqui na frente o pastor e ele cura alguém, no outro domingo o que é que vai acontecer? Vai ter várias pessoas também falando, eu estou com esse problema, eu estou com essa dor, eu estou com essa situação.
sinais e maravilhas que Jesus fazia atraíam as pessoas. Pessoas que queriam conhecer ele, mas também pessoas que simplesmente queriam que o filho fosse liberto do demônio que tinha, que o marido voltasse para casa, que a situação financeira melhorasse. É assim que funciona, infelizmente, nos dias de hoje também. Existem pessoas que querem conhecer ao Senhor, mas tem pessoas que só querem sinais e maravilhas. O que os sacerdotes, os escribas fazem aqui é mais uma tentativa de: ei, por que você está deixando essas pessoas adorarem você? Por que você está achando que você é esse Deus aí todo-poderoso? Por que você está achando que você é esse rei? A gente vai ver mais na frente que eles acreditavam sim que ele era o rei, eles sabiam disso, eles só não queriam se curvar. E a resposta de Jesus perante isso é muito boa, porque ele usa o Salmo 8. Quando ele fala da boca dos pequeninos e crianças do peito tiraste o perfeito louvor, é o Salmo 8 que ele está citando. É como se ele falasse assim, mais uma vez: vocês acreditam no Antigo Testamento? E eles falavam: sim, nós acreditamos. Então olha o que está acontecendo. O que o Antigo Testamento está falando, está se concretizando aqui. E aí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão acreditar em mim ou não? Só que isso ainda não era o suficiente para que aquele povo que tinha um ego muito inflamado se prostrasse diante do Senhor. A resposta de Jesus aqui é muito inteligente. Ele está usando o que eles acreditavam que era real, e de fato era real, o Antigo Testamento, mas mesmo assim, ele confrontando aquele povo, o povo ainda não acreditava. E existe uma diferença muito grande dos religiosos para aquela multidão. Aquela multidão não tinha acesso total às Escrituras, esse povo tinha. Imagina você ter a sua vida dedicada simplesmente a estudar a palavra de Deus. Mas quando você termina a sua vida, você ainda não conhece o Deus que você estudou. Porque você é arrogante, porque você tem um ego inflamado. Era exatamente o que esses sacerdotes e esses anciãos viviam. Toda vez que eles viam Jesus, eles não queriam aquele entrando numa jumenta. Não, a gente quer outro rei. A gente quer outro tipo de rei. A gente quer um rei que destrua Roma. A gente quer um rei que destrua os nossos inimigos. Era exatamente essa relação que esse povo tinha com o Senhor. Indo agora um pouco mais para frente, no verso 18 e no verso 19, acontece uma segunda cena. Jesus saiu da cidade e ele foi para Betânia, um local próximo ali, onde ele passou a noite. No verso 18 e 19, diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Aqui, geralmente as nossas Bíblias colocam que Jesus amaldiçoou a figueira, né? Só que o que a gente vai ver é que, na verdade, ele não amaldiçoou, no sentido de que ela estava fazendo coisas muito boas e agora simplesmente ela foi reduzida a pó. Não é isso que aconteceu. Olha algumas características. A primeira característica é que a figueira, o costume e o normal de acontecer, é que quando ela tem folha, ela tem fruto, porque os dois nascem ao mesmo tempo. Só que aqui, a Bíblia fala que Jesus estava com fome, ele vê essa figueira, mas quando ele se aproxima, ela só tem folhas. Ela simplesmente vivia de aparência, era uma figueira que vivia de aparências. Eu aparento ter frutos, mas eu não tenho fruto nenhum. Se a gente volta para o texto anterior, era exatamente assim que as pessoas faziam. Eu vou lá, eu compro a pomba, eu compro a ovelha, se eu tiver mais dinheiro eu compro o boi lá, eu faço o sacrifício. Mas na semana, não me espere nada de mim. Eu vou viver totalmente diferente do que as leis, do que os profetas esperam de mim. Era exatamente dessa forma com que eles viviam. Quem era essa figueira então? Era o povo de Deus. O povo que deveria de fato ter frutos reais, mas que estavam vivendo totalmente distantes do Senhor. O que Jesus fez foi acabar de escancarar essa religiosidade. O que ele faz é só deixar em evidência o que já estava acontecendo há muito tempo. Irmãos, quando Jesus chega para essa figueira e fala isso, nunca mais nasça fruto de você, e a figueira seca imediatamente, a gente pode trazer para os nossos dias de hoje. Ela dava frutos? Não, ela não dava frutos. Ela aparentava dar frutos. Será que nós damos frutos ou nós aparentamos dar frutos? E aí há uma pergunta melhor ainda. Se Jesus chega para a gente e fala assim: Anderson, faça o que você tem feito. O que você tem feito todos os dias da sua vida, faça agora para o resto da sua vida. Será que nós daríamos frutos? Nós continuaríamos dando frutos, e frutos bons, frutos que as pessoas olharem e falavam: essa pessoa tem Deus no coração. Ou não? A gente secaria, a gente continuaria da forma que a gente já está. Então o que Jesus fala é: eu vou deixar você fazer o que você já está fazendo. O que vai acontecer no dia do juízo final é: continue pecando, só que continue pecando eternamente, longe de Deus, longe do santo dos santos.
É isso que acontece com essa figueira. Deus não muda o rumo dessa figueira. Ela estava indo para um rumo fazendo coisas boas e agora simplesmente Deus fala, não, não faça mais isso. Não, ela estava indo para a perdição, porque ela estava vivendo de aparência. O que é que o povo estava fazendo? Estava vivendo de aparência. O que é que Deus faz? Se vocês querem isso, então vocês podem fazer isso para o resto da vida. Pensem um pouco sobre isso. Como que seria a nossa vida a partir de hoje, se essa ordenança aqui fosse para a gente? Continue fazendo o que vocês fazem para o resto da vida de vocês. Era uma vida de frutos, e frutos evidentes do Espírito Santo, ou era uma vida de simplesmente folhas secas, vivendo de aparência? Eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu canto, eu bato palma, eu ceio com os meus irmãos. Mas isso é no domingo. No resto da semana, aí é outros 500. Aí é outro tipo de vida. Nós precisamos, de fato, levar a sério o que é ser cristão. E ser cristão é ter frutos evidentes do Espírito Santo. Não folhas, muitas folhas. Outras plantas fazem somente folhas e sombra. O Espírito Santo de Deus nos chama a transformar, de fato, o nosso coração e produzir frutos. Esse é o nosso papel aqui nessa terra. Não folhas secas. Irmãos, nós precisamos olhar para a situação da nossa vida em relação a Deus sobre isso. Nós precisamos levar com seriedade isso. Desde os 10 anos, a minha mãe me levava à igreja. E era muito bom, porque eu tinha os meus amigos lá e a gente brincava na salinha das crianças e tudo mais, só que eu fiz 18 anos. E minha mãe já não morava mais comigo e meu pai não era convertido. Não é convertido. E aí o Senhor me confrontou e falou assim, o que é que tu quer da tua vida? É realmente ir no domingo, mas durante a semana eu estava na faculdade nessa época, vivendo totalmente o contrário ao Senhor, ou você quer de fato me conhecer? Você quer ter uma visão imatura e continuar desse jeito, e no final de tudo você ir para o inferno, ou você de fato quer ter um relacionamento com o Senhor? Conhecer esse Deus que nós falamos hoje aqui na EBD mais cedo, esse Deus majestoso, esse Deus poderoso, que não tem como eu fugir dele. Nós precisamos ter uma visão certa do Senhor para ter uma visão madura dele e para sermos cristãos maduros. Cristãos maduros produzem frutos. Cristãos imaturos são secos, vivem de aparência. Irmãos, quando os discípulos veem isso, no verso 20, diz assim, quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Será que essa foi a primeira vez que eles viram Jesus fazendo algo assim, diferente de tudo? Não, eles viam isso todo dia, todo dia. Pão se multiplicando, o cego enxergando, o coxo andando, o aleijado se levantando, uma pessoa abrir um buraco no meio do telhado, descer com a maca e essa pessoa que chegou sem poder fazer nenhum movimento, ela sai carregando a maca dela. Eles viam isso, mas eles ficaram admirados com aquilo. Os discípulos, eu acredito que é como se eles fossem crianças ouvindo uma história pela primeira vez, ou talvez pela 24ª, 5ª, 30ª vez. Era Jesus fazendo milagre, então eles ficavam muito admirados com aquilo. Só que o que ia acontecer mais na frente deveria fazer com que eles ficassem mais admirados ainda. Olha o que é que Jesus fala no verso 21. Ao que Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo disserem a este monte, levante-se e jogue no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. O que Jesus acaba de fazer é, se vocês tiverem fé, coisas muito maiores vocês vão poder fazer. E eles fizeram? Fizeram. Nós acabamos de estudar Atos junto com o pastor José, há alguns meses aqui, e vocês viram o que os discípulos fazem, o que Paulo faz no decorrer da sua vida missionária, nas suas viagens missionárias. E o que acontece até nos dias de hoje. A nossa vida ser transformada pelo Espírito Santo ainda é, sim, um milagre. E continuará sendo um milagre. E muito maior do que uma figueira secar. Então, Jesus não estava simplesmente falando uma frase de efeito para eles ficarem felizes. Nossa, eu vou tentar então quando eu chegar em casa. Não, não era isso. Era de fato uma profecia, era uma promessa para eles. As coisas vão acontecer a partir de vocês. A partir de vocês essas coisas vão acontecer. Irmãos, eu comecei esse pequeno texto aqui que nós estamos lendo no verso 12, onde Jesus entra no templo e ele acaba com o sacrifício. E ele está terminando agora esse pedaço no verso 22, onde Jesus fala, e tudo que pedirem em oração, crendo vocês, receberão. Algumas coisas aqui são interessantes da gente colocar o ponto a ponto aqui. E eu vou ler para isso ficar muito bem claro na nossa mente. Primeiro, Jesus acabou de destruir o comércio do templo.
Não está tendo mais comércio lá. Segundo, ao destruir o comércio, ele acaba com o sacrifício do templo. Não está tendo mais sacrifício lá. Sacrifício esse que era vazio, meramente religioso. Então, eu quero simplesmente mostrar que eu sou alguma coisa que eu não sou. Esse templo, ele deveria ser o quê? A casa de oração. Não estava sendo. Após isso, ele seca uma figueira que representa os judeus, que viviam de aparência e não tinham frutos. Ele acabou de fazer isso. Ele seca aquela figueira e a gente acabou de entender quem era aquela figueira realmente. Era aquele povo. E agora, ele fala que nos discípulos, essas maravilhas vão acontecer através da oração e fé. O que está acontecendo então aqui agora? Jesus acabou de falar que aqueles sacrifícios eles não vão mais acontecer porque vocês não querem fazer da forma certa, então eu destruo tudo isso aqui. E eles olham para os discípulos e falam, ó, se vocês orarem, casa de oração era para ser lá, mas se vocês orarem, vocês vão fazer sinais e maravilhas. O que Jesus está mostrando, e o que Mateus deixa isso em evidência aqui para os judeus e para nós leitores de hoje, é que o que Jesus está fazendo é, já que esse povo aqui não quis me adorar da forma certa, não quis me engrandecer da forma certa, não quis cultuar da forma certa, eu vou destruir isso aqui. E a partir de onde vai nascer algo novo? Dos discípulos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós somos resultado de quê? Dos discípulos, lá no início. O evangelho só chegou até nós porque um dia alguns homens saíram das suas casas e começaram a evangelizar. E isso chegou até a Espanha, e chegou até Roma, e chegou até a Ásia, e chegou até aqui, Atibaia. O que Jesus está fazendo é isso, é transformando a forma como a gente deve olhar para a casa de oração e como nós devemos olhar para o sacrifício. Nós olhamos para esse texto e o que Jesus está fazendo é, não precisa mais de sacrifício. Por quê? Porque daqui a 7 dias eu vou ser o sacrifício. É isso que ele queria que aquele povo entendesse. Esse sacrifício vão que vocês fazem, essas pombas, essas ovelhas e esses bois que vocês acham que está me agradando, isso nem chega lá no céu. Eu vou ser o sacrifício, e esse sacrifício vai ser aceito. É isso que Jesus está fazendo. Se a gente volta em alguns livros do Antigo Testamento, em Gênesis 22:8, quando Abraão sobe até o monte com seu filho, e ele pergunta, Isaac pergunta, pai, cadê o novilho, cadê o animal aqui para a gente sacrificar? E o que é que Abraão fala? Deus proverá. Deus proverá esse sacrifício. E ele provê? Provê. Mas esse texto ele está falando que Deus de fato vai prover um sacrifício final. Um sacrifício que a gente não vai precisar fazer outras coisas. Se a gente for em Êxodo 12, 5, 7 e 13, vai falar sobre a Páscoa. E lá fala que aquele cordeiro que o povo tinha que matar tinha que ser um cordeiro sem defeitos. E que o sangue daquele cordeiro ia trazer o quê? Misericórdia. Quando o Espírito do Senhor passasse e tivesse lá, nos umbrais da porta, aquele sangue do cordeiro, o que é que ia acontecer? A morte não ia entrar lá. Quem é esse cordeiro? É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está falando isso. Meu povo, não façam mais esse sacrifício que vocês acham que estão chegando até Deus. Não está chegando. Mesmo que a gente dê a melhor oferta, mesmo que a gente venha todos os domingos, mesmo que no final do ano você tenha os certificados da EBD todos, isso não te faz se chegar mais perto de Deus, a não ser que isso tudo seja movido pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Então você não precisa continuar com essa força imensa que você está fazendo para tentar chegar até Deus. O Cordeiro fez isso. E o que você vai fazer agora é crer nele. Os discípulos faziam isso, crer nele. Essa crença no Cordeiro faz com que a gente se achegue até Deus. Infelizmente, talvez você conhece pessoas que estão hoje tentando fazer coisas e elas fazem desafios e elas vão até tal local andando de tal jeito, ou elas sacrificam tal coisa, ou elas fazem algumas promessas para chegarem até Deus. Mas em vão. Exatamente igual essa figueira seca, não tem fruto. É meramente vão esse sacrifício. E quando a gente vai em Paulo, em 1 Coríntios 5,7, o que ele fala é: Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Ele já foi sacrificado. Então, qualquer sacrifício que você faça agora, você faça entendendo que ele não é para aproximar você de Deus. Você pode fazer sacrifícios de como agora, daqui a 4 dias, vai começar o Ramadã. O que é o Ramadã? É o jejum dos muçulmanos. E muitos cristãos fazem esse jejum também. Pedindo o quê? Pedindo com que os muçulmanos se convertam ao Senhor. Isso é um sacrifício que eles estão fazendo ali. E isso pode ser feito? Pode ser feito. O Senhor vai aceitar? Vai aceitar. Mas não ache que esses sacrifícios, ou talvez uma oferta que você dá, ou talvez os seus filhos que você fala assim, ó, esse aqui é para Deus, isso não faz com que você chegue mais perto de Deus. O que faz que você chegue mais perto de Deus é você se render ao Rei.
Esse rei que os sacerdotes, os anciãos, olhavam e falavam, está tudo batendo, mas eu não quero acreditar nele. É essa a visão madura do Senhor. Nós olharmos para ele e falarmos, sim, está tudo do jeitinho que o Antigo Testamento estava falando, então é esse. Eu vou crer nesse aqui. Eu vou me render a este aqui. Irmãos, em Cristo Jesus nós temos acesso ao Cordeiro puro. Não nas nossas forças, não no nosso mérito, em Cristo Jesus. Nós temos acesso ao Cordeiro, que é Ele o Cordeiro. E Ele já foi sacrificado e Ele já foi ressurreto. Irmãos, indo para o final do nosso texto, no verso 23 até o verso 27, o que acontece agora é Jesus falando com as autoridades. Ele já falou com essas autoridades algumas vezes, mas esse texto em específico me fez não sentir pena, mas me fez sentir que foi diferente a forma com que Jesus tratou as autoridades e os religiosos dessa época aqui. É muito diferente do que acontece em outros textos. Olha o que o texto fala, verso 23. Jesus entrou verso 23. Isso, verso 23. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram, com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Uma das coisas principais do ministério de Jesus era ensinar o povo. Então, por onde ele passava, ele curava, ele fazia sinais e maravilhas, mas ele deixava bem claro, arrependa-se, é chegado o reino dos céus, você precisa se arrepender. E o que ele estava fazendo aqui? Exatamente isso, ensinando as pessoas, exortando, consolando aquelas pessoas. Os sacerdotes chegam e perguntam para ele, com que autoridade? Quem lhe deu essa autoridade? O que é que os sacerdotes querem fazer aqui? Eles querem descredibilizar Jesus. Eles acabaram de ver vários sinais e várias maravilhas. Pense em alguém formado em matemática, um doutor em matemática. E aí você chega e você faz uma pergunta trivial. Quanto é 2 mais 2? Ele fala assim, 2 mais 2 eu não sei. Ele sabe quanto é 2 mais 2, ele sabe muita coisa de matemática, mas ele não quer ceder, talvez, uma coisa que ele acredita que é mentira. Os sacerdotes sabiam que aquele era o Messias, eles viram coisas acontecendo. Eles andavam perto dele se questionando. E esse texto vai deixar bem evidente, a única coisa que tinha no coração deles, na verdade, era ego. Mas eles não podiam negar que aquele não era o Messias. Olha como é que Jesus responde. Jesus respondeu, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. Já que vocês são tão bons em perguntas, eu vou trazer uma pergunta para vocês também. Afinal, vocês são os anciãos, é isso que Jesus está fazendo. Verso 25. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. Irmãos, primeiro ponto, o que Jesus faz é, já que vocês sabem muito das coisas, eu vou perguntar algo sobre um profeta que estava aqui pertinho da gente. Agora há pouco ele estava vivo e falando sobre a minha vinda, João Batista. Então ele fala, o que é que vocês acham de João? Vocês acham que aquele batismo que ele fazia era batismo de Deus, da parte de Deus, dos céus ou dos homens? E é interessante a forma com que eles discutem entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Eles sabem a resposta? Sabem. Eles estão vendo qual que é a melhor resposta. Eles sabem que Jesus é o Messias? Sabem. Eles sabem que Jesus é o rei? Sabem que Jesus é o rei. Só que eles precisam agradar alguém. Ou eles agradam a Jesus, e eles falam assim, sim, você é o nosso rei, ou eles agradam ao povo. E eles ficam nessa dúvida. Irmãos, eles sabiam muita coisa sobre o Evangelho. Eles podiam bater no peito e falar, a gente detém a palavra de Deus, a gente conhece a palavra de Deus, a gente lê isso todos os dias. Mas era um conhecimento vão, que no final do dia, eles olhando de frente a frente com o rei, eles não conseguiam falar, eu me prostro perante aos teus pés. A gente não pode ser dessa forma também. Mesmo que a gente venha todos os domingos, mesmo que tenha uma chamada em que o meu nome esteja lá, 100% de presença, mesmo que eu gaste 4 anos da minha vida fazendo um seminário, fazendo um curso teológico, escutando as pregações de bons pastores e vindo à igreja, isso não pode nos levar a chegar no final do nosso dia, a chegar no final da nossa vida e simplesmente não ver o nosso rei e se prostrar diante dele. O que nós precisamos é ser humildes perante ao Senhor.
E eles não conseguiam fazer isso. Então eles perguntam, eles se questionam entre si, quem que a gente vai agradar agora? A gente está aqui numa sinuca de bico. Se a gente falar uma coisa, a gente vai dizer que ele está certo. Se a gente falar outra coisa, o povo vai se rebelar contra nós. O que eles preferem falar? Não sabemos. Não sabemos a resposta, mesmo sabendo. O ego deles faz com que eles cheguem para Jesus e falem, a gente não sabe. O Senhor conhece o coração deles. O Senhor sonda o nosso coração. Ele sabe que nós sabemos e do que nós não sabemos. E o que Jesus faz aqui é o que me chama a atenção. E ele, por sua vez, lhes disse, então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Talvez você lê esse texto e fale assim, bem feito para eles. Não quiseram responder da forma certa a Jesus, pois também não ouviram a verdade. Irmãos, o que esses homens receberam nesse dia foi a pior das coisas que qualquer pessoa pode receber do seu Salvador, o silêncio. Em vários outros textos, e a gente vai ver isso mais para frente também, em outros textos de Mateus, Jesus fala com eles, Jesus responde eles, Jesus dá oportunidades a ele de falar, sim, você é o nosso Redentor, sim, você é o nosso Rei. Aqui não, o que Jesus fala é simplesmente, eu vou ficar em silêncio, já que vocês não querem ser sinceros comigo, mesmo conhecendo o coração de vocês, pois eu vou ficar em silêncio. Irmãos, nesses dias eu tenho certeza que esses homens chegaram em casa e falavam assim, a gente é hipócrita. A gente estava frente a frente com eles, frente a frente com ele. A gente poderia, nesse dia, ter nos rendido, a gente poderia ter baixado a guarda nesse dia. A gente poderia ter falado, não, é verdade, o Senhor é o nosso Rei. Não. E a gente perdeu uma oportunidade muito grande, porque eu estava esperando com que ele me respondesse e ele simplesmente falou assim, eu não vou dar nenhuma resposta para vocês. Imagine você procurando respostas sobre Deus e simplesmente o Senhor calado. Eu estou lendo um texto que é daqui da biblioteca, um livro que é daqui da biblioteca, Por Essa Cruz Te Matarei. Não sei quantos irmãos já tiveram acesso a esse livro. E é de um missionário que tem contato com o povo indígena, e aí no capítulo 2 ele fala exatamente sobre essa relação que ele tinha com Deus quando ele era pequeno, e ele fica se perguntando quem é esse Deus, e ninguém sabia responder a ele. Ninguém sabia falar para ele quem era esse Deus. O pai dele não queria falar sobre isso, e a igreja que ele ia só falava que era um Deus que ia castigar os pecadores. Então ele chega para Deus e fala assim, Senhor, eu quero te conhecer. Só que nessas orações ele diz que por muito tempo ele não tinha respostas. Imagine o quão angustiante é você ir até Deus e você não ter respostas. Pela misericórdia de Deus, hoje, a maioria das pessoas que estão aqui, eu não conheço o coração de todos vocês podem falar, eu conheço Deus, eu fui alcançado pelo Senhor, eu obtive essa resposta, mas outros ainda não. Talvez familiares nossos, talvez pessoas próximas a nós. Olham e buscam uma resposta porque o sofrimento acontece, porque a vida não muda, porque as coisas não andam. Nós temos essa resposta. O Senhor já nos revelou para nós. O Senhor revelou na sua palavra. O que é que eu preciso fazer? Falar para essa pessoa. Ela está sofrendo. Eu não sei se esses homens, na verdade eu sei, pensando nos capítulos anteriores, eles não se converteram. Mas nesse dia, eu tenho certeza que eles baixaram a guarda quando chegaram em casa e falavam assim, a gente vacilou. A gente tinha a verdade na nossa frente, a gente não quis ceder aquilo. O Senhor simplesmente foi embora. Irmãos, durante todo esse texto nós vemos 3 públicos. Um público que olha para Deus e olha para Jesus e fala assim, você é o nosso rei, você é o nosso profeta. Mas quando esse rei não faz o que eu quero, quando esse rei não é do jeito que eu quero, crucifiquem ele. A gente vê os sacerdotes, e no verso 27, quando a gente volta lá, quem é que fala para o povo, para Jesus ser morto? No verso 20, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse a Jesus. Esses sacerdotes e esses anciãos aqui, eles tinham a verdade. Mas o que é que eles fazem? Convencem o povo. Aqueles que têm uma visão maior, olham para os imaturos e fazem o quê? Matem ele. Mas nós temos os discípulos que seguem a Deus, que seguem a Jesus, que olham para tudo que está acontecendo e falam assim, eu quero seguir esses passos. E como que a gente tem certeza disso? Porque nós estamos aqui. Eles saíram, eles foram até os confins da terra e chegaram até nós. E depois de muito tempo nós temos acesso à palavra de Deus, porque esses homens olharam para Jesus e falaram, sim, você é o nosso rei, você é o nosso salvador, e eu quero seguir você do jeito que você está falando que eu devo seguir. E eu quero entregar a minha vida a esse rei do jeito que ele fala que ele é o rei, não do jeito que a gente projeta o Senhor. Irmãos, para nós chegarmos ao fim, eu gostaria de que a gente pensasse um pouco sobre algumas aplicações que nós devemos olhar para esse texto. A partir do momento em que eu olho que uma visão imatura
ela não agrada ao Senhor, ela me afasta do Senhor. Uma visão talvez até correta, mas que não me rende aos pés do Senhor, também me afasta do Senhor. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, nós precisamos buscar uma visão madura sobre Jesus. Isso não se encontra nos evangelhos apenas. A Bíblia toda aponta para Jesus. Nós não podemos cair no erro de se apegarmos ao Novo Testamento e ler o Novo Testamento 20 vezes durante o ano e o Antigo Testamento fica guardado lá ou então aberto em algum salmo na sua casa. A gente não pode fazer isso. A Bíblia toda aponta para Jesus. Jesus não é um gênio da lâmpada. Jesus não é somente um rei. Jesus não é um comerciante em que eu venho aqui e eu falo, Jesus, eu dei o check lá, fui no culto domingo e agora eu estou precisando dessa coisa. Jesus não é essa pessoa. Jesus é o rei, é o sacerdote, é o profeta. Jesus é Deus, é o nosso Redentor. Nós precisamos ter essa visão madura. E isso é uma busca contínua, que o próprio Deus é interessado com que ela aconteça. Então, quando eu chego para vocês e coloco como aplicação uma coisa tão simples de se fazer, mas a gente precisa entender que por nossa força isso não vai acontecer. Por nossa força, a gente vai ser ou essa multidão, não está me servindo, então eu não quero, ou então esses sacerdotes. Não, eu sei muito, eu já tenho 40 anos de vida cristã e já li a Bíblia algumas 40 vezes aí, durante todos esses anos. Irmão, se isso não nos faz ficarmos prostrados perante o nosso rei, é em vão. A sua Bíblia pode estar aberta durante todo o dia na sua casa, mas se ela não está trazendo transformação para a sua vida, é em vão o que você está fazendo. Os sacrifícios que você está fazendo. Isso deve doer em nosso coração. A gente deve parar e analisar o que é que eu estou fazendo para tentar chegar perto de Deus. Eu estou indo através de Jesus Cristo, que sim, Ele fez o sacrifício, ou eu estou criando sacrifícios aqui e tentando fazer um jogo de troca com o Senhor? Nós precisamos analisar isso. Qual que é a implicação disso? Como resultado de uma visão madura sobre Jesus, conhecemos que nele há o sacrifício recebido por Deus. Logo, deixamos de fazer sacrifícios inúteis. Nós deixamos de fazer sacrifícios inúteis. Porque se eu conheço que alguém já fez, e essa pessoa, e esse sacrifício é o sacrifício real, eu não preciso mais ficar me sacrificando com coisas que já passaram. Eu preciso sim ter uma vida de obediência, eu preciso sim ter uma vida de sacrifício, no sentido de eu negar as minhas vontades e querer buscar ao Senhor. Mas essas coisas, elas não substituem o que Jesus fez por mim naquela cruz. Segundo e último, nós devemos ser humildes perante o nosso Redentor. Que nenhum conhecimento bíblico ou secular nos afaste das promessas que Jesus tem para nós. Ao passo que eu não devo ter uma visão imatura do Senhor. Eu também não posso ser prepotente perante tudo que eu conheço. Como eu acabei de falar, não adianta 40 anos, não adianta 40 leituras da Bíblia toda. Não adianta um certificado da EBD se você não se prostra perante o Senhor. Nós precisamos ser humildes. O nosso rei foi humilde. Ele não entrou num palácio, ele não entrou num carro real, ele entrou numa jumenta. Por que nós, que somos os servos desse rei, queremos ser tão importantes assim? O Senhor foi humilde. Nós precisamos ser humildes. Existe um pregador lá do Ceará, e ele não é mais pastor, aconteceu algumas coisas com ele, mas ele fala num vídeo no YouTube sobre que ele tinha muito conhecimento. Ele lia, só que quando ele chegava no final do dia, é como se ele visse só uma parede preta. E todo aquele conhecimento que ele tinha, aqueles anos de doutorado, e ele sabia falar muito bem grego, ele simplesmente viu uma parede preta, ele não conseguia enxergar Deus. Por quê? Porque ele era prepotente, porque ele era arrogante, e ele fala sobre isso. Isso não é um julgamento a ele deixa isso bem claro. Ele olha e fala assim, isso não me adianta de nada. Eu preciso pedir essa humildade. Hoje nós acabamos a EBD com uma oração. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe onde está o certo, onde está o errado. O Senhor sabe o que é que te agrada e o que é que não te agrada. Muda isso em mim. A partir do momento que eu tenho acesso a esse texto, eu não posso simplesmente fechar ele e achar que está tudo bem. Não, ele tem que trazer transformação à nossa vida. Por isso que quando a gente chega aqui no culto, essa deve ser a nossa oração. Esses momentos que antecedem o culto e que terminam o culto, em que a banda está tocando aqui, não é simplesmente um momento em que a gente deve contemplar o quão bonito está sendo tocado, as coisas. Não, é o momento que você fala assim, Senhor, age, transforma o meu coração através do que foi falado. Ou então prepara o meu coração para o que vai ser falado hoje aqui. Nós precisamos tomar essas decisões na nossa vida, porque senão nós vamos ser como uma figueira. Eu demonstro ter frutos, mas na verdade eu só tenho folhas secas. Nós precisamos ter uma visão certa sobre Jesus. Nós precisamos de fato olhar para Ele e ver o nosso Rei. Irmãos, uma visão madura acerca de Jesus nos aproxima dele e nos livra de um coração arrogante, de um coração prepotente. Produz fé para seguirmos o seu passo.
A partir do momento que eu conheço esse Jesus, eu começo a ser quebrantado, eu começo a ser moldado pela palavra dele. E aquele coração duro de que eu sei de tudo, ele vai se esvaziando. E o que é que isso gera? Uma fé que os discípulos tiveram, de seguir os passos de Jesus. Talvez a gente não faça coisas como os discípulos fizeram, e sinais e maravilhas, mas a obediência, ela deve ser igual às dos discípulos. Esse desejo de eu quero seguir o que você está falando, deve acontecer exatamente como os discípulos faziam. Eles não eram pessoas perfeitas, mas eles tinham uma visão correta sobre quem era Jesus. E isso que moldava a vida deles. Amém? Irmãos, eu convido vocês a orarem agora comigo, e que essa oração possa ser uma oração de coração aberto. O Senhor sonda o nosso coração. O livro de Salmos fala isso. O Senhor conhece o nosso coração. Eu não preciso fingir que eu tenho frutos. Eu não preciso isso com o Senhor. Eu posso fazer isso com vocês. Vocês podem fazer isso comigo, porque vocês não estão 24 horas comigo. Mas o Senhor não. O Senhor olha para a figueira, que talvez seja o nosso coração, e Ele sabe se de fato tem fruto ou não ali. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, porque durante toda a semana, durante esse momento aqui também, o Senhor tocou o meu coração, tocou o coração da igreja, a olharmos para as tuas escrituras, vermos o rei que o Senhor é, vermos o profeta que o Senhor é, o sacerdote que o Senhor é, e termos uma visão completa de quem Cristo é, de quem Cristo foi, de quem Cristo será em nossa vida. Que todo esse conhecimento possa ser traduzido como humildade em nosso coração. Que a gente venha olhar para tudo isso, a gente venha olhar para aquelas pessoas imaturas que crucificaram Jesus, para os religiosos que sabiam da verdade, mas não quiseram aceitar. E a gente possa olhar para os discípulos, Pai. Pessoas humildes, pescadores e pecadores também, mas que quando viveram perto do Senhor, eles olharam para Ti e falaram, esse é o nosso Rei. E mudaram vidas, Pai. As vidas deles foram transformadas e até hoje são transformadas vidas de outras pessoas através do que eles fizeram, Pai, do que o Senhor fez através das vidas deles. Deus, que a gente chegue em casa, Pai, a gente não possa se esquecer do que foi falado aqui. Não pela minha boca, mas pela Tua palavra. Nós temos acesso à Tua palavra em casa também, que ela seja aberta, Deus, e que ela possa trazer transformação em nossas vidas. Que a gente, Deus, possa ter humildade, Pai, para entendermos que nós não sabemos de tudo. O Senhor é o nosso Rei. E como Rei que a gente possa Te obedecer, Pai. Que a gente possa ser bons servos, Pai, do que o Senhor tem para nós. E que a gente possa viver, Senhor, das Tuas promessas. Assim como o Senhor falou para os discípulos, se vocês orarem, se vocês crerem, isso vai acontecer. Que isso aconteça nas nossas vidas, Pai. Que vidas sejam transformadas através da nossa oração, através da nossa crença em Ti. Que nós possamos ser instrumentos, Deus, aqui nessa terra, Pai. E quando chegarmos na eternidade, que a gente possa se lembrar, Deus, das Suas promessas, olhando o resultado que tudo isso produziu em nós, Pai. Enquanto isso não acontece, que a gente possa ter frutos, frutos que Te agradam e não folhas secas, Senhor. Nós choramos, Pai, e Te agradecemos por isso. Amém.